Pãezinhos modelados, sem glúten, pãezinhos, olha, aquela batidinha que a gente dá sempre no forno, crocantes, o famoso, bem tostadinho, bem crocante. Vou ficar em silêncio para vocês verem o barulhinho do corte. Ó, a Carla falou pão francês. Que nome que a gente vai dar para esse pão aqui, gente? Vocês é que escolhem. Vou cortar bem pertinho para vocês ouvirem o barulho. E mostrar para vocês, olha só como é que ele fica bem bonitinho por dentro. Bem fermentado. Bem bacaninho esse pão, né? Lá, na verdade, acho que eu fiz essa receita deve ter uns 2 anos. E, bom, aí tá um pouquinho modificada, né? Melhorada, lógico. A receita sempre pode ser melhorada. Separada as farinhas. Vai ficar na descrição, mas vou falar pra vocês. Eu anoto bastante, assim, as receitas e brinco com a quantidade de farinhas e de estrutura. Então, pra essa receita, a gente tem 230 de farinha de arroz, 100 gramas de fécula de batata, farinha de arroz da estrutura, pra quem já assistiu live que sabe, fécula leveza, 100 gramas de fécula, 25 gramas de polvilho. Por que você está usando tão pouco polvilho doce? Porque o psyllium ele já dá uma gominha e esse pão vai psyllium. Então assim, nas anteriores eu colocava mais polvilho e ele ficava muito molengo no meio, assim meio mais aspecto de pão de queijo. Então eu coloquei um pouquinho menos na estrutura. E 40 gramas de amido de milho. Amido de milho ajuda também na estrutura do pão e seca um pouco a receita. 8 gramas de goma xantana, bem pouca goma xantana, e a mesma quantidade de psyllium, 8 gramas de psyllium. Essa é a quantidade espessante para a quantidade de massa, para o total de massa que a gente tem aqui, para manter esse pão como? Para manter ele nesse formato, né? Nesse formato. Para você conseguir modelar ele, você precisa de mais espessante, você não consegue, né, se você não colocar nem xantana e nem psyllium. Para você modelar, você poderia não colocar o psyllium. E uma opção, eu tinha deixado aqui separado para mostrar pra vocês. E uma opção também que você pode usar é a lecitina de soja. A lecitina de soja permite que você coloque mais água no pão para você conseguir ganhar essa estrutura. Mas nem todo mundo pode soja. As pessoas às vezes reagem à soja. A culinária, a gastronomia funcional não curte muito a soja. Eu também não, eu uso muito pouco, muito raro. Mas enfim, então explicando um pouquinho aqui, porque eu acho que aqui a gente vem para conversar e para aprender dessa estrutura. Enquanto eu bato a massa, eu tô vendo os comentários aqui, eu vou tentar responder para vocês na sequência. Então, fui falando 8%, 24 gramas de açúcar, uma colher de sopa de açúcar, o pão precisa de açúcar para aquecer, 6 gramas de fermento biológico, bem pouco fermento para ele ir crescendo exatamente bem devagar e ele não arrebentar na estrutura, e 380 gramas de água, isso é exato, gelada. A água tem que estar gelada para facilitar você modelar esse pão. Então, bora já de sal. Pode ser mais ou menos sal, aí depende do seu gosto na hora de fazer o pão. E dá aquela misturada de novo em tudo, importante na hora de fazer, de bater essa massa. Agora é importante você colocar a metade da água, né, da quantidade que tem aqui na garrafinha, e dar uma umidificada nessa massa. Então a gente vai colocar, ó, mais ou menos a metade dessa água, ó. Todas as receitas nossas lá no canal são, e vai fazer uma poeirinha, gente, não tem jeito, né? Então um barulhinho agora, ó. Dá uma batidinha, talvez eu pudesse, olha só, faz uma farofinha. Tá vendo? Uma farofinha. Já deu uma umedecida na massa. E aí agora a gente coloca o restante, que é o azeite. O azeite são 3 colheres de sopa, que eu acredito que seja em torno de 30 ml de azeite. O azeite, na verdade, eu não pesei, mas são 3 colheres de sopa. E o vinagre de maçã. Uma colher de chá de vinagre de maçã, que ajuda na maciez, e dá aquela batida de novo. Misturou. Olha como é rápido. Agora vem o restante da água. Pode ser, deixa sempre um finzinho assim. Pode ser que não precise de toda a água. Então a gente bate.
só como que fica essa massa. Fica realmente uma receita muito boa e fácil de modelar. Ela ajuda a controlar a fermentação. Como essas farinhas são as farinhas muito poderosas, na hora que ela já vê que o fermento mistura tudo, ela já vai crescendo. Então essa água gelada ela ajuda a controlar essa fermentação. Eu acabei colocando tudo e aí ele vai crescendo devagar, ele vai indo assim bem tranquilinho. E o pão sem glúten modelado ele gosta disso, da fermentação tranquila, devagar, para ele ir crescendo e formando aquelas bolinhas que vocês viram e ficar bem bonito. Então vou dar mais uma batidinha rápida aqui. E aí a gente já vem pra bancada pra modelar, enquanto eu vou ver as perguntas aqui de vocês. Ufa! Gente, não tem jeito. Pra gente fazer a live aqui juntas, eu tenho que bater na hora, porque vocês têm que ver junto comigo o que tá acontecendo. Consistência. Né? Ai, ficou mais mole minha receita. Gente, olha, eu repeti muitas vezes essa receita. Acho difícil. Inclusive, pode ser que aceite mais água, mas eu não coloco, eu fico com medo de dar errado. Eu quero que dê certo, eu quero que vocês só façam aí na casa de vocês e dê certo. A quantidade de água a gente sabe que pode variar. Eu tô no Rio, aqui a gente tá com o ar-condicionado ligado, pra vocês terem uma ideia. Tá super calor. Então, assim, é diferente de outra cidade, do sul, de repente, que aí vai precisar levar mais tempo fermentando, né? Esse daqui que eu assei hoje levou uns 25 minutos de tarde fermentando. Então tá aqui uma massa bem consistente. Se ela ficar mole, ai, ficou mole, deu errado minha receita, vou desanimar. Não, nem pensar. Repete a receita, usa menos água ou, sei lá, não pode desanimar de fazer pão sem glúten por causa disso. Coloca numa forminha de cupcake, coloca numa forma de pão de forma, você vai comer pão, você vai aproveitar essa receita. Não vai jogar fora não, nem pensar. Então eu vou trazer aqui pra bancada com um alecrim. Vou mostrar pra vocês também que você pode jogar, vou deixar aqui no cantinho aqui o alecrim. Na hora de modelar você pode colocar o alecrim e deixar ele no cantinho. E aí eu vou colocar um pouco na massa também. Vou fazer uns pães assim comuns, igual o anterior. E você pode também aqui na hora de modelar colocar parmesão. Então a massa tá aqui, eu vou pegar uma colher. Gente, ele cresce, tá? Então é uma colher aqui assim, ó, ela é uma colher um pouquinho maior. Talvez pegando a de sopa bem cheia. E ó, nem vai precisar de espátula, de super tranquilo. Vem com o dedinho aqui, ó, pá. Você solta a massa. Uma. Vou soltar aqui uns 4, 2. Ele já sai modelado e rústico, tá? Eu também gosto dele mais rústico. Tem gente que gosta daquele pão milimetricamente perfeito. Aquele pão que é, assim, todos iguaizinhos. Eu gosto dele, assim, mais rústico. Então, 1, 2, 3. Vou fazer 4. Ó, bem branquinhos. E o próximo a gente vai incrementar. Bom, aqui tá pronto. Agora, a gente vem aqui pra bancada. E bem levemente, você vem com a mão, já tá farinhada, né? Ela dá uma grudada na mão, obviamente. Você pode molhar a mão se não quiser. Ou você pode só, ó, ir girando aqui assim, ó. Ui, pegou o alecrim. Pode só girando assim levemente, tá vendo? Bem delicadamente. E pronto, já tá pronto aqui. Aí você sai da farinha. Tá vendo aqui? Tá. E tá pronto aqui já. Primeiro, ó. Né? Bem rústico, bem caseiro. Importante, gente, a gente... não ficar muito preso a essas questões estéticas. Às vezes a gente vê a foto ou vê uma padaria, provavelmente tem que ter uma padronização, né, de receitas, mas a gente em casa, a gente não precisa se prender a essa questão. Eu converso muito com o Patrick sobre isso, o Patrick Pizzaiolo, que, ó, vou deixar aqui esse também, olha que bonitinho. E você vê, fica daquele tamanho. Eu vou colocar um pronto, que eu usei essa medida hoje. Vou colocar um pronto pra vocês verem. Olha só. Olha do ladinho. Olha só como ele cresce, né? Cresce pra cima, cresce bonito. Aí aqui você pode vir, você pode cortar nesse pedacinho. Então vem mais um aqui, né? Que aí também você vai modelar.
E aí eu tô com aqui 5 pães. Aí nessa massa aqui, ó, que eu tenho aqui sobrando, eu vou incrementar essa massa aqui. Você pode colocar castanha de caju triturada, amêndoas. Você pode colocar chocolate forneável picado. Você pode colocar... Ai, nem sei, gente. Vão pensando comigo. Uva passa, canela pra dar uma saborizada. Você pode colocar, vou colocar alecrins, esmigalhando aqui uns alecrins, pra ele ficar assim com sabor. Nossa, o alecrim, gente, é uma delícia, né? Só de pegar aqui, então, tô esmigalhando assim um pouquinho de alecrim, ó. E aí eu tenho um temperinho que eu adoro com limão pepper e sal grosso. Esse aqui eu vou deixar ele um sabor mais intenso. Então um pouquinho de lemon pepper e sal grosso na massa, própria massa que tá aqui. Ah, vai atrapalhar no crescimento? Não, ó. Aí a gente mistura aqui pra ele entrar na massa primeiro, né? Tá no meio da massa do pão. E depois a gente vai colocar na crosta. E o que faz a crosta do pão, pra você entender o que faz a crosta do pão? É essa farinha que tá aqui e água. A gente borrifa água do forno quente, lógico, forno bem quente. Vamos colocar um pouquinho mais de alecrim aqui. Vocês estão gostando dessa receita, Vocês fazem pão assim também, será? Fico pensando quando eu tô fazendo. Será que o pessoal faz em casa? Com esmigalhadinho aqui, um pouquinho de sal aqui também, que eu quero ele bem diferente, esse daqui, mais crocante. E esse daqui eu vou deixar ele mais fininho. Esse eu vou deixar mais meio, tipo mini baguetinha mesmo, pra ele ficar bem estilo francês, sabe aquela baguetinha? Deixa eu tirar esse daqui pra cá. Funciona bem pra esse pão. É fazer uma bolinha de massa e colocar no copo. Então eu separei um copo aqui. Então esse daqui eu usei pra aquela receita. E aí assim, é fantástico, porque você deixa ele num lugar assim perto da cozinha, não adianta eu ficar olhando pra ele, porque ele sobe na hora certa. Então, deu uns 10 minutinhos aqui agora que a gente já fez o pão, eu vou ligar o meu forno. E aqui, ó, essa bolinha aqui, ela vai para esse copinho. E olha só o que acontece quando eu ponho a bolinha. Ela desce. Então assim, ela desce, ela tá pesada, ela não cresceu, ela não fermentou. Na hora que ela fermenta e né, o fermento biológico funciona lá dentro, as bolinhas de ar funcionam, a água entra e ela sobe. Aí nessa hora exata você, joga o seu pão, coloca o seu pão no cobrir, um paninho, né? Cobriu com o paninho. Ou você pode colocar no micro-ondas, aqui minha bandeja não cabe. Ou você pode colocar dentro de um armário. Coisa que você pode fazer, eu gosto de deixar a temperatura ambiente ou colocar na geladeira. Então assim, se eu tivesse, é que aqui agora a gente vai assar na sequência, mas eu sempre em live de pão eu falo pra vocês, reduz um pouquinho esse fermento, vamos supor, 6 gramas, coloca 5 ou 4, faz essa baguete de manhã, deixa ela na geladeira, lógico, fica de olho, mas é quando chegar fim da tarde, à noite, que você vai assar uma pizza, vai assar alguma coisa assim, que já vai ligar o forno e fazer um bolo, assa esse pão, gente, ele fica tão gostoso, tão saboroso, porque ele cresceu devagar, foi incorporando, né, os sabores, fica com menos sabor residual do fermento. Tem gente que não gosta do fermento biológico, daquele sabor. Porque você usa só uma furadinha, é melhor. Vamos lá, pra quem não assistiu ainda. Para os pães modelados, é importante saber assim, pra ele assar, pro pão assar, deixa eu abrir um pouquinho aqui. Eu uso esse tapetinho de silicone pra ele não grudar, tá? Mas porque ele também não influencia muito, né? Ele também aquece quando assa. Pra a forma furadinha, é porque o pão ele precisa que o calor entre por esses furinhos e cozinhe ele, né? E asse ele por todo. Então, assim, eu brinquei numa outra live, assim, que o pão, né, o modelado, principalmente, para ele ficar crocante, ele quer que o calor, assim, passe por todos os furinhos e envolva ele e asse ele, né? Cozinha 220 graus, 10 minutos. Importante também falar isso, mão modelada é um pão, gente, sensível, porque você tem que ter todo o carinho e isso vai ficar salvo também lá no YouTube. Tá? Aqui, gente, isso aqui é sedução para vocês fazerem essa receita. Fazer me contar. E ó, ainda tá a bolinha aqui, né?
A gente tá terminando a live às 21h43, vai dar em torno de umas 21h45 e eu vou terminar com essa live aqui. Obrigado, abre ele, Malu, abre ele aqui, o pão, ó, a gente tá vendo aqui o pão tá na live lá, bem salvo, deixa eu ver se eu não mostrei, ó, mostrei o pãozinho aqui, ó, bem fermentado, bastante furinho. Aí agora é brincar com a quantidade de fermento, o tempo de fermentação, brincar com as farinhas. Pode ser melhorado essa receita? Sempre pode ser melhorado, gente. E agradeço o Espírito del Bosque, que me inspirou, como tantos outros canais que tem aí no YouTube, gente, de receitas. Obrigada por vocês estarem aqui. Gente, a bolinha subiu, olha, muito rápido. São 10 horas, acabei de ver no meu relógio aqui. Acho que foi 20 minutos mesmo que rolou do pão crescer. E aí agora eu vou colocar no forno. Fiz o corte num dos pães para mostrar para vocês, mas eu gosto, olha, dele mais assim artesanal, mais rústico e forno. Agora tem que esperar esfriar para cortar esse pãozinho, porque tá um aroma aqui, uma mistura de alecrim, de várias coisas, mas assim, a gente tem que esperar para cortar.